Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Bom, na última aula a gente falou sobre dois tipos de metamorfismo, o isoquímico e o metamorfismo metassomático, né? Ou seja, o sistema isoquímico ocorre num sistema fechado, você não tem perda nem ganho, né? E no sistema metassomático, ou metassomatismo, você tem um sistema aberto, portanto, você permite a entrada e saída de materiais, seja de fluidos, há uma troca, né, entre os envolvidos ali. Tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre paragêneses minerais, né, algumas paragêneses minerais e alguns tipos de reações metamórficas. Vamos lá para o nosso quadro, então. Vamos apagar a última aula. Então, vamos, pessoal, em primeiro lugar, definir o que são paragêneses minerais. Tá? Então, vamos colocar aqui no canto. Paragêneses minerais. Né? O que se entende por paragênese mineral? É uma associação mineral onde os minerais estão em equilíbrio. Então, é uma assembleia mineral, uma associação, é uma assembleia mineral em equilíbrio. Ou seja, quando alguns minerais ocorrem juntos, né, eles ocorrem associados. E eles são importantes porque eles podem servir de indicativos de grau metamórfico. Tá? Então, quando a gente analisa a presença de determinadas associações minerais, por que determinados minerais ocorrem conjuntamente, sempre ocorrem associados, sempre ocorrem juntos? Então, isso pode ser indicativo de grau metamórfico. Então, por isso a importância das paragêneses minerais. Ou seja, essas associações minerais, esses conjuntos de minerais que ocorrem juntos, eles determinam condições nas quais ocorreu o metamorfismo. De uma maneira geral, a gente pode definir que essas paragêneses minerais elas são resultados de reações metamórficas. Tá? O que seriam essas reações metamórficas? Então, essas reações metamórficas, né, que a gente chamou de transformação, essa transformação de um mineral em outro, são essas reações. Tá? Elas têm algumas características, tipo, elas envolvem apenas fases sólidas, tá? Ou entre minerais e fases fluidas, entendidas essas fases fluidas como H2O e CO2, associações anidras, ou seja, livres de água, tá? E de fase fluida tá? Um exemplo característico, por exemplo, quando você tem a caulinita mais quartzo. Então você imagina uma rocha com caulinita e quartzo. Esses dois minerais eles reagem, né, e geram a pirofilita. Então, sob metamorfismo, esses dois minerais geram a pirofilita e água. Então, você tem
a geração de um mineral, né, e água, em uma fase fluida. Então, por exemplo, a caulinita Al2, Si2, O5, se eu não me engano, O5, mais 2SiO2, que vai gerar a pirofilita, que é a L2Si4O10, tá? Mais H2O. Então, essa é o resultado dessa associação. Com o aumento do grau metamórfico, se você tiver o aumento do grau metamórfico, se você tiver o aumento do grau metamórfico, essa pirofilita Al2Si4O10, tá? Ela vai gerar a L2SiO5 mais SiO2 mais água, tá? Então você vai ter a dissociação, se você continuar o metamorfismo, você vai dissociar esses dois, esse mineral, a pirofilita, e ela vai gerar, né? Quando você tiver em baixa pressão, você vai ter a geração da andaluzita. E se a pressão continuar a pressão continuar aumentando, você vai ter a alta pressão, você vai ter a cianita. Ou seja, esses dois minerais, eles são o que a gente chama de polimorfos. Ou seja, são dois minerais que têm a mesma fórmula. Então, a L2SiO5 é a forma tanto da andaluzita como da cianita. O que altera é a sua estrutura, a sua estrutura cristalina, tá? Que vai variar em função das condições metamórficas. Tá? Então, essas reações metamórficas, aqui o exemplo, né, de você ter metamorfismo numa rocha que tenha caulinita e quartzo, esse metamorfismo vai gerar pirofilita e água, e essa mesma caulinita, né, essa pirofilita que foi gerada, né, aqui nesse primeiro metamorfismo, se você tiver aumento de pressão ou essa pressão aumentar um pouco, vai gerar andaluzita, e se a pressão continuar mais alta, você vai gerar cianita. Os dois são polimorfos, ou seja, têm a mesma fórmula, né, a mesma composição química, porém estruturas cristalinas diferentes. É claro que é em função da pressão, porque a pressão, o aumento da pressão vai fazer com que a estrutura do mineral ela se modifique. Então, por isso, essa variação. Então, essas paragêneses minerais, né, por exemplo, a identificação da presença de andaluzita ou de cianita numa determinada rocha, é um indicativo de que aquela região, aquela faixa, ela foi metamorfizada, aquela rocha sofreu metamorfismo. E a gente pode, inclusive, dizer se esse metamorfismo foi de baixo ou de alto grau, né, pela presença desses minerais. Por isso, a importância da análise, né, da composição mineralógica da rocha. Por isso a importância da realização, da produção de lâminas, porque através da lâmina você vai verificar a ocorrência dos minerais através das suas características diagnósticas, e aí nós poderemos, identificando esses minerais, identificar qual é o grau de metamorfismo que aquela rocha foi submetida, e aí, através desse grau metamórfico, contar um pouco da história evolutiva da crosta naquele determinado lugar. Beleza? Tá? Então, na próxima aula, a gente fecha algumas características das características básicas do metamorfismo, tá? Que a gente já começou nas aulas anteriores, a gente fecha na próxima aula.
Beleza? Forte abraço a todos e até a próxima aula.